Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Tá frio aí? Bastante, né? Aleluia. Irmãos, glória a Deus pela vida de cada um aqui. Que bom que você está aqui nessa noite. Porque Deus ele tem um propósito e Deus ele quer falar algo para nossas vidas. Muitos de nós aqui poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar descansando, porque eu sei que muitos aqui tiveram um dia cheio, um dia cansativo, um dia de trabalho. Mas a palavra do Senhor diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos e filhos, irmãos e irmãs, que não receba 100 vezes mais, nessa vida e na vindoura. A nossa busca, a nossa entrega, ela não é em vão, irmão. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Diego, sou aluno do professor Raimundo, faço parte do seminário, faço parte também do Ministério Metodista Lumiar em Suzano. Amém? Irmãos, abra o seu coração. Deus ele quer falar conosco. Amém? Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 20. Todos encontraram? Leiamos. A minha versão ela está na NVT, tá? Então vai estar um pouco diferente. O verso 20 diz assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Novamente, prestem atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Amém? O tema para essa noite é o convite para a restauração. Deus ele tem um convite para nossas vidas. Deus ele tem um convite para a restauração. E qual o contexto desse versículo 20 aqui? Deus fala que ele está à porta. Deus fala que ele está à porta batendo. E se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele vai entrar e vai cear. Irmãos, o contexto desse versículo é quando um anjo fala com João, fala com o apóstolo João. E ele começa a escrever cartas relacionadas às 7 igrejas da Ásia. E nessa igreja de Laodiceia, ele escreve algumas coisas, e nesse versículo 20 ele fala que Cristo está à porta batendo. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja autossuficiente. Ela era uma igreja que se apoiava no ouro da sua cidade. E essa igreja, ela tinha convidado Jesus a se retirar para fora. Por quê? Porque ela era autossuficiente. Ela achava que não dependia de ninguém, ela achava que não dependia de nada. Cristo estava do lado de fora, pois a igreja tinha convidado Jesus a se retirar. E como ela fez isso? Com a sua autossuficiência e com o egoísmo. Mas Cristo, ele é tão misericordioso que ele se coloca na posição de bater na porta. Muitas vezes, nós aqui, a gente coloca Cristo do lado de fora da nossa vida.
Muitas das vezes nós colocamos Cristo do lado de fora das nossas decisões, do nosso dia. Mas entenda uma coisa, independente do que aconteça, independente do quadro que nos encontramos hoje, Cristo ele está à porta batendo. Amém? Eu separei alguns tópicos aqui. Separei 4 tópicos para que a gente possa aprender junto. E que possamos abrir o nosso coração. Amém? Tópico 1. Eis que estou à porta. Cristo está à porta. Sim, Ele está à porta. Não importa o pecado. Não importa se você se esfriou. Não importa se estamos mornos. Ele está à porta do nosso coração. Irmãos, isso aqui é surreal. Porque Cristo, Ele se coloca na posição de bater na porta. Deus, Ele se coloca na posição de bater na porta do nosso coração. Muitas das vezes a gente nos esfriamos na fé. Muitas vezes a correria do dia a dia nos faz esquecer de falar com Deus, de orar, de buscar a sua face. Mas Cristo, Ele se coloca na posição de bater na porta. Eis que estou à porta. Cristo está à porta do nosso coração. E sabe o que é mais interessante aqui? Que muitas das vezes a gente usa esse versículo para evangelizar. Mas, irmãos, as pessoas em que Deus mais bate na porta do coração é na porta dos cristãos. É nas portas dos homens e das mulheres de Deus. Porque o tempo passa. Os momentos acontecem. Muitas das vezes nos esfriamos. E Cristo, Ele está à porta do nosso coração. E o que isso nos ensina? Cristo nos ensina que a questão do relacionamento não está em Cristo. Porque Cristo ele está na posição de bater. Cristo ele está na posição de entrar na nossa vida. É Deus, é Cristo quem está batendo. A ação para a restauração da nossa vida começa em mim e em você. Nós temos que abrir a porta. Nós temos que deixar Jesus entrar. Nós temos que deixar Cristo agir em nossas vidas. Nós temos que deixar Deus mudar as coisas de lugar. Deus ele está à porta, irmão. Deus ele está no ponto ativo de bater na porta. Mas a mudança só vai acontecer quando a gente abrir o nosso coração. Amém? Verso 2. Verso 2 não, tópico 2. Se você ouvir a minha voz. O texto diz, se você ouvir a minha voz. Isso nos ensina sensibilidade com a voz de Deus. Eu e você, estamos sensíveis à voz de Deus? Estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos ouvindo Deus chamando o nosso nome? Estamos ouvindo Deus falando conosco? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, precisamos ouvir a voz. Precisamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Como está a nossa sensibilidade com a voz de Deus? Como está a nossa sensibilidade com o Espírito Santo? Será que o nosso dia é tão corrido a ponto que a gente acorda de manhã e não pode falar um bom dia para o Espírito Santo? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu acordei. Tem muitas pessoas que não acordam, irmão. Senhor, muito obrigado porque hoje eu vou poder trabalhar. Tem muitas pessoas que não têm um emprego. Senhor, muito obrigado porque eu posso caminhar, eu posso me exercitar. Tem pessoas que não têm as pernas, irmão. Será que a gente está sensível à voz de Deus? Será que a gente está sensível à voz do Senhor? Eis que estou à porta. Eis que estou à porta.
Tópico 3. O abrir a porta. Aqui nos ensina a ter a atitude de abrir a porta e não somente sentir. Que muitas das vezes acontece que nós ouvimos, nós temos a sensibilidade. A gente vem no culto, a gente ouve um louvor e aquele louvor mexe com a gente sente um arrepio, mas às vezes a gente não tem atitude de abrir a porta, de deixar Cristo entrar nas nossas vidas. Porque, como falei no tópico 1, Cristo, Ele quer relacionamento. Então, abrir a porta é ter a atitude de deixar Cristo entrar. Porque, irmãos, se Cristo entrar em nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai mudar muitas coisas. Muitas coisas vão ser mudadas. Muitas coisas vão ser transformadas. Não vai ser mais o nosso modo de pensar e nem o nosso modo de ver as coisas. É do modo de Cristo. Mas precisamos abrir a porta. Não somente sentir, não somente ter um arrepio, não somente vir num culto e, nossa, eu senti algo diferente, mas realmente deixar Cristo mudar. Realmente deixar Cristo conduzir a nossa vida. Realmente deixar Cristo tomar as decisões. Realmente deixar Cristo nos guiar. Se a sensibilidade, que é ouvir, e a atitude, que é abrir a porta, não andarem juntos, seremos igual ao profeta Eli, amém? A sensibilidade é o ouvir, e a atitude é abrir a porta. Se essas duas coisas não andarem juntos, nós seremos igual ao profeta Eli. Não adianta ter somente a sensibilidade de ouvir e não abrir a porta. Tem que ter a sensibilidade, tem que ouvir e tem que ter a atitude de abrir a porta. Rapidamente aqui, só para contextualizar. 1 Samuel, no capítulo 3, vai relatar sobre a história de Samuel. Irmãos, e pense comigo aqui, vamos arrazoar juntos aqui. A palavra lá fala que, no capítulo 3, fala que as visões naqueles dias era muito rara. Samuel, no capítulo 3, fala que as visões eram muito raras. Né? E naquele tempo, o profeta Eli, ele foi dormir, era o profeta que cuidava do povo de Israel, ele foi dormir, Samuel estava perto da tenda. Samuel servia ao Senhor perto da tenda. E aí, por um horário da noite, Samuel ouve uma voz. Samuel, ele disse, eis-me aqui. E correu para Eli e falou, mandou me chamar? E ele falou, não, volte a dormir, eu não te chamei. Segunda vez a voz veio a Samuel e falou, Samuel, ali ó. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, aqui estou, Senhor, me chamou? E ele disse, pode passar, por favor? Ora, Samuel, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Verso 8. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez e lhe disse, volta o outro, por favor. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Até aqui. Irmãos, vamos pensar junto, porque se a gente tiver somente vindo à igreja por motivos fúteis, a nossa vida aqui vai ser uma vida passageira e o que realmente nos aguarda, não teremos parte nisso. Então vamos pensar, porque possa ser que muitos de nós estejamos assim. Samuel foi chamado por Deus 3 vezes. E isso aqui que me chama a atenção, porque a palavra do Senhor fala que Eli entendeu que era Deus que chamava o menino. E ele falou,
Quando a voz te chamar, responda: eis-me aqui. Pode falar com o teu servo. Irmãos, olha que coisa interessante. Olha que coisa. Será que nós não estamos assim? Será que a gente está entendendo o que é vir para a igreja? Será que a gente está entendendo o que é sentar num banco? Será que a gente está entendendo somente o que é participar de um louvor? Ou de fazer algo na igreja? E estamos realmente deixando Cristo do lado de fora? Porque ele entendeu que era Deus que chamava o menino. Mas ele não teve atitude. Ele era o profeta, ele poderia ter se questionado, falando: nossa, eu sou o profeta. Eu sou o profeta de Israel. Por que Deus está falando com o menino? Por que Deus está chamando Samuel e não está falando comigo? Temos que ter a sensibilidade, temos que ter a atitude de abrir a porta. E todos aqui, eu creio que todos aqui conhecem o fim de Eli. Como foi o fim de Eli? Porque estava insensível e deixou Deus do lado de fora. Temos que ter a atitude de deixar Cristo entrar. Porque se Cristo não reger as nossas vidas, se Cristo não tomar conta dos nossos corações, a nossa vida não vai ter valor aqui. Amém? E o último tópico aqui, tópico 4, ele diz assim, no final do versículo: cearei com ele e ele comigo. Então quer dizer que Cristo ele só está batendo na porta porque ele quer cear? Cristo ele só está batendo na porta porque ele só quer. Aqui nos ensina que Cristo quer relacionamento. Sentar na mesa era muito mais que uma refeição. Era um momento de comunhão, era um momento de relacionamento, era um momento de trocar conversa, de criar sentimentos, de criar memórias e de criar comunhão. Deus quer relacionamento. Irmãos, para a cultura brasileira hoje, muitas famílias não têm, às vezes, o costume de almoçar e sentar na mesa, né? Na minha casa mesmo, quando eu morava com a minha mãe, primeiro que não tinha nem espaço, porque era 7 irmãos, a mesa era 4 cadeiras, então quem chegava primeiro sentava. Então não tinha muito espaço, né? Então um comia na sala, um comia no quarto, sabe? O povo brasileiro, a cultura brasileira não tem muito essa cultura de sentar junto, não. Mas para o povo judeu, o momento da refeição, o momento de se sentar, era um momento de comunhão, era um momento de relacionamento, era um momento de você poder conversar com outra pessoa, poder conhecer aquela pessoa. E isso, irmãos, isso aqui era para fazer com que a gente nos ajoelhasse e, sabe, passasse 2 horas pedindo perdão, porque mesmo a igreja colocando Cristo para fora, com as suas atitudes, mesmo nós colocamos às vezes Cristo do lado de fora da nossa vida com as nossas atitudes, Ele bate na porta, Ele quer cear com a gente. Por quê? Porque Ele quer relacionamento. E eu queria que você entendesse isso essa noite. Cristo, o que morreu, o que derramou o seu sangue, o que foi pendurado na cruz do Calvário, o Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, existem milhões de estrelas, existem várias constelações, e Deus ele cuida de tudo isso, Deus ele rege tudo isso apenas com o poder da sua voz. E é esse Deus que quer relacionamento com a gente, é esse Deus que quer entrar em nossas vidas, é esse Deus que quer mudar o nosso coração. Deus, Ele quer relacionamento. Cristo, Ele já nos fez o convite. Ele nos chama a essa noite para um convite para a restauração. Deus, Ele quer restaurar nossos sonhos. Deus, Ele quer restaurar a nossa vida. Deus, Ele quer restaurar famílias. Deus, Ele quer restaurar, irmãos, os sonhos que se perderam conforme os dias, os sonhos que se perderam conforme os anos, coisas que você não acredita mais,
coisas que a religiosidade te tirou do seu coração, Cristo Ele quer restaurar nessa noite. Cristo Ele quer fazer nova todas as coisas. Não importa a sua situação, não importa o momento que você esteja enfrentando, a restauração vem do Senhor. Então essa noite é noite de restauração. Restauração da família, restauração da vida, restauração da saúde. Você crê na restauração de Cristo, irmão? Cristo Ele tem restauração para nossas vidas, amém? Eu peço para que os irmãos possam se colocar de pé, que eu quero fazer uma oração, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Oh, meu Deus. Aleluias. Fale com Deus nessa noite. Coloque a sua vida diante de Cristo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ah, meu Deus. Nos colocamos diante de Ti, Jesus. Entendendo, Pai, que a restauração vem do Senhor, Jesus. Entendendo, Pai, que a restauração vem das Tuas mãos, dos Teus lábios, Senhor. Senhor, perdão por as vezes que os convidamos a se retirar da nossa vida, Senhor. Perdão, Deus, por vezes que nos colocamos prepotentes, Senhor. Perdão por as vezes que não somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Perdão, Pai, por vezes que não entendemos o Teu agir, Deus, e murmuramos, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e vem derramar sobre as nossas vidas, Pai, o Teu poder, Jesus. Que o Teu poder possa, Pai, guiar, Pai, cada um aqui nessa noite, Pai. Cada família, Pai, cada jovem, Pai, cada casal, que o Senhor venha, Pai, transformar, Senhor. E que a restauração, Pai, possa entrar, Senhor, nas famílias, possa entrar, Deus, nas vidas aqui, Senhor. O Senhor tem restauração, Senhor. O Senhor quer entrar para cear, o Senhor quer relacionamento. Ah, Senhor, que eu venha abrir o meu coração, que venhamos abrir o nosso coração, Cristo. Para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa restaurar os sonhos que estão perdidos, Senhor. A comunhão, Pai, que foi quebrada contigo. A intimidade que não tem mais. Porque a correria do dia a dia, Pai, o trabalho, Senhor, os afazeres tomaram conta. Mas que nessa noite o Senhor venha restaurar os corações. Que o Senhor venha restaurar a visão. Que o Senhor venha restaurar, Deus, o pensamento, Senhor. Ah, Senhor, nós te adoramos e te exaltamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Deus falou ao coração aí dos irmãos. Amém? O pastor pediu para estar agradecendo o irmão Diego, seminarista, que é seu aluno. Obrigado, irmão. Obrigado os irmãos presentes, os que nos acompanham online. Obrigado aos irmãos portaria, louvor, multimídia. E gostaria de estar agradecendo, orando e para estar encerrando o culto, amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento lindo de louvor, adoração, palavra, intercessão. Obrigado, Deus. Querendo, Deus, até domingo nos encontraremos aqui novamente para render graça, honra e louvor, Senhor, que só Tu és digno de tal, Senhor. Obrigado, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Amém. Boa noite, a paz a todos.